Bom dia, igreja. Paz seja com todos. Aqueles que puderem, desejarem ficar de pé, estiverem com suas Bíblias aí, convido a abrir lá no no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16. Amém? Jesus, ele dizia assim para os discípulos, que ele disse assim, lá no versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Amém? Então, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Com alegria que nós estamos aqui hoje, como nós sabemos, estamos aí no mês que se comemora, a Reforma Protestante, mês de outubro, e nós, dando seguimento hoje, vamos falar aí sobre a eleição e para a glória do Senhor, E assim, acalma o seu coração, que o Espírito Santo fale com você nessa manhã, fale com cada um de nós, aquilo que Ele quer nos mostrar, aquilo que o Senhor tem a nos revelar através da sua palavra, E é maravilhoso quando Jesus disse aos discípulos isso. E em toda a Bíblia, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós entendemos e percebemos isso, como que o Senhor ele nos chama primeiro, O nosso Deus ele sempre nos chama. De fato, ele nos chama, ele nos santifica, Ele caminha conosco, ele pela misericórdia, pela graça dele, ele nos alcança. Amém? Que esse entendimento venha sobre nós. E o cerne não é se você entende que você foi eleito, mas o cerne é, o Senhor, Ele te salvou, Ele quis te salvar, Ele morreu por uma noiva, Ele morreu por uma igreja, por uma noiva, um povo, que vai crer no nome dEle, que vai crer que Jesus Cristo é o Senhor, é o único Senhor e Salvador, E o Espírito Santo, que Ele te dê um entendimento dessa palavra, que o Senhor ele tem te chamado, Muitas vezes nós estamos aqui hoje e pensamos, nossa, hoje eu me propus a vir na casa de Deus, ou eu tenho procurado evangelizar, eu tenho procurado servir o Senhor, mas na verdade isso tudo foi porque um dia a graça do Senhor ela nos alcançou. Um dia o Senhor ele nos chamou, E esse chamado, ele não tem como nós falarmos não a esse chamado. Deus, eu agradeço ao Senhor, Pai, por essa manhã, Deus, por essa manhã que estamos aqui reunidos, Deus, como igreja do Senhor, como parte do corpo de Cristo que se reúne aqui nesse local, agradecemos ao Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou, Pai. Um dia o Senhor se revelou, o Senhor quis se revelar a nós, Pai. Muito obrigada por isso, Senhor, que a cada dia, Pai, nós venhamos, Deus, dizer sim a esse chamado, Pai. Dizer sim à voz do Senhor, dizer sim àquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem, o caminho que o Senhor tem preparado para que nós andemos nele, Pai. Deus, diante do Senhor, Pai, nos arrependemos neste momento, Pai. Nos arrependemos desde já. Deus, pelo que fizemos, Pai, durante até mesmo esse dia já, Pai, os pensamentos, Deus, que não agradaram o Senhor, aquilo que fizemos que não agradou o Senhor. Pai, perdoa-nos pela Tua misericórdia, Pai. Queremos estar aqui diante do Senhor em arrependimento. Deus, crendo, Pai, que o Senhor fala conosco nessa manhã, que mais uma vez o Senhor nos instrui através de Sua palavra. Estamos aqui para cultuar o Senhor, Deus, para elevar o nome do Senhor, Pai. É um dia em que iremos trazer à memória, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós, Deus, na cruz, Pai, algo tão precioso, Pai, algo tão maravilhoso, Pai. Deus, que nós, enquanto na nossa humanidade, Deus, não conseguimos mensurar muitas vezes, não paramos para pensar, para analisar, Deus, tudo que foi feito, Pai, essa obra redentora, maravilhosa, que só o Senhor poderia ter feito por nós, Pai, por o Senhor nos amar, Deus, nos amar como noiva amada, como povo, Deus, escolhido, que o Senhor mesmo tem santificado para o Senhor.
Wagner me mandou uma mensagem, né, pedindo para que eu visse um tema que a gente pudesse estar orando, né? E na hora que eu vi a mensagem assim, logo eu pensei que a primeira coisa que eu acho que a gente deveria estar orando é pelos nossos governantes. Lá em Timóteo, né, Paulo orienta, e é uma carta bem bacana que eu acho, que ele orienta a igreja a orar pelos governantes. Mas tem uma segunda situação que eu acho que é muito importante também, que é a saúde. Ele fala também para a gente orar pelos enfermos, né? E a gente tem passado por um momento tão complexo esse ano, onde a gente tem dependido muito, né? Muitas pessoas têm dependido aí do governo, de ajuda financeira, mas a saúde, principalmente a saúde mental, eu acho que nunca teve tão precária, né? A gente teve o mês que passou, outubro, né? Que é o Outubro Amarelo aí, que realmente é um mês voltado para a saúde mental das pessoas, tem se entregado muito aí ao suicídio, né? E eu penso assim que talvez tenha aumentado muito, porque essa dependência financeira, o nosso problema financeiro no país, né, no mundo, vai trazer esse mal, né, para a sociedade, porque muitas pessoas têm o seu coração firmado não em Cristo, mas está firmado aí no dinheiro, está firmado naquilo que pode pegar, né? E isso infelizmente tem acabado, né? E as pessoas têm perdido esse porto seguro. Então que a gente possa clamar a Deus para que Ele possa olhar para a nossa nação nesse sentido, né? Eu acho que a gente precisa. Quinta-feira a gente discutiu aqui sobre o amor, sobre se Deus se importa com a gente, e uma coisa que ficou bem claro é que Deus, sendo soberano, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele se importa, Ele olha para a gente, Ele escuta as nossas orações. Então que nós possamos levar isso diante dEle, né, para que Ele possa intervir nessa situação. Pai, nós primeiramente lhe somos gratos, ó Deus, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede. Lhe somos gratos, ó Deus, porque sabemos que podemos confiar no Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem todo o controle em suas mãos. Pai, e crendo nessa soberania, crendo, ó Deus, no Senhor, na intervenção do Senhor, e principalmente no amor do Senhor, ó Deus, nós queremos entregar, Pai, em Tuas mãos a nossa nação. Senhor, nós temos passado por um momento tão complicado, tão delicado, Senhor, uma coisa totalmente nova para o mundo, Pai, mas sabemos que para o Senhor nada disso é novo, nada disso assusta, ainda que nós possamos achar, ó Deus, que não tem solução, nós sabemos, ó Deus, que a solução está nas mãos do Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos ao Senhor, Pai, primeiro que guie os nossos governantes, Pai, que o Senhor dê a eles sabedoria, que o Senhor dê a eles, ó Deus, sensibilidade, para eles entenderem, ó Deus, o quão a nação necessita, ó Pai, da atenção deles. Senhor, que o Senhor possa lhes guiar com sabedoria, Pai, que o Senhor possa lhe derramar sobre eles graça também, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que as mãos do Senhor possam estar junto a eles, Pai, direcionando cada decisão, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, Pai, nesse ano de eleição, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a escolher aquele que está no seu coração, que nós possamos votar, ó Deus, de acordo com o propósito do Senhor, Pai. Pai, que o Senhor seja honrado na vida, ó Deus, dos nossos governantes. Senhor, e aqueles, ó Deus, que têm sofrido com este mal, ó Deus, quer seja da Covid, quer seja, ó Deus, Pai, de depressão, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro a eles e revelar-se a eles, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é o remédio que os médicos não descobriram, o Senhor é o remédio que os médicos não podem receitar, mas o Senhor é o remédio que traz cura, o Senhor é o remédio, ó Deus, que traz solução, Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe a cada um deles, trazendo cura, Pai, mostrando-lhes, ó Deus, que não é o fim, pelo contrário, Pai, que pode ser o começo com o Senhor, que tudo pode ser, ó Deus, solucionado no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por poder confiar no Senhor. Pai, por não precisarmos confiar, Deus, nem ficar olhando, ó Pai, a situação do país ou do mundo,
mas podermos olhar para o Senhor e saber que o Senhor tem todo o controle em suas mãos e é o Senhor quem cuida de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Aleluia. Obrigado, meu querido. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje aqui sobre eleição, né? Nós estamos precisando, tempo aí, tem agora aí vereador, prefeito. Tô brincando, não vai ser nessa temática não, mas nós vamos falar da eleição de Deus, né? Que é um tema, como Marcinha bem disse aqui, que às vezes causa algum desconforto, né, para algumas pessoas, e por muito tempo isso foi um assunto difundido aí na igreja, né? E eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 9. Vamos na criptonita. Acho que é a passagem que vai trazer aí uma facilidade da nossa leitura. Essa passagem, basicamente, ele vai começar aqui tratando da promessa. Paulo vai estar mostrando como que Deus cumpre as suas promessas. Do versículo 19 em diante, ele vai falar da absoluta soberania de Deus, né? E termina ali do versículo 30, falando de como que Israel tropeçou na fé. Mas vamos do versículo 9 em diante, que diz assim: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, o nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, né, mas por aquele que o chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: farei isto mesmo. Foi para isto mesmo que te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar somente até aqui. Vamos a Deus novamente em oração. Pai, obrigado por este momento em que a tua igreja se reúne, seja aqui agora, seja em qualquer parte deste mundo, ó Pai, e que estejam glorificando e exaltando quem Cristo é. Ó Pai, que nesses momentos, que em qualquer reunião, Pai, o homem, assim como diz João Batista, possa diminuir e Cristo crescer, Pai. Que caia por terra todo egocentrismo e todo show,
mas que o nome do Senhor seja engrandecido. E é o que nós te pedimos aqui nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco e tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. E eu acho que isso vai casar um pouco com aquilo que a gente quer compartilhar aqui nesta manhã, tratando principalmente sobre esse texto lido, né, que é um texto que às vezes causa algum desconforto, como eu já disse, né, porque algumas pessoas olham e falam assim, tem alguma coisa estranha, né, porque Jacó e Esaú eram dois bebês, né, estavam na barriga, eles eram inclusive em aparência, né, semelhantes. Ou seja, aonde que está ali a diferença de um para com o outro, a ponto de Deus olhar para os dois bebês, né? E falar assim, olha, eu amo um e odeio o outro. Né? E o menor vai governar sobre o maior. No caso de Jacó, né, vai governar sobre o próprio Esaú. Isso lembra o que Deus falou ao povo de Edom. O povo de Edom, Deus falou assim, olha, eu odeio, eu rejeito o povo de Edom e eles não mais vão existir. Porque algumas traduções podem dar a entender que ele estava dizendo algo do tipo assim, eu amei muito a Jacó e amei menos Esaú, mas não é isso que a palavra, o termo utilizado quer dizer. Ele está falando exatamente de odiar, de rejeitar, como ele fez com o povo de Edom. E aí você fala assim, quem é Edom? Algumas pessoas devem estar se perguntando. É necessário ler a Bíblia, né, para conhecer sobre esse povo, né? É necessário pesquisar. Então, eu falo isso aqui às vezes só para aguçar alguma curiosidade ao ponto de falar assim, vou ler, vou pesquisar sobre isso. Quando a gente olha em Romanos 8, na carta anterior, no versículo 31, ele diz assim, que diremos, pois, se Deus é por nós, quem? Isso todos nós conhecemos. Mas agora, novamente, no versículo 14 do novo, ou seja, de Romanos 9, ele fala isso de novo. Que diremos acerca dessas coisas? Que diremos nós? Né? O que diremos, pois, sobre isso? E aí a resposta de Paulo não é mais somente aquela resposta curta, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui ele percebe-se que ele vai ter uma necessidade maior de explicação. Então, do versículo 14 até o 18, ele vai falar sobre essas coisas. Olha, Deus, será que Deus não é justo? Ele vai fazer essas perguntas retóricas, algumas perguntas que nós fazemos quando a gente lê sobre isso. Nós mesmos podemos olhar um texto como esse, onde Deus fala o seguinte, eu amo a Jacó e odeio a Esaú, sendo dois bebês, sem história, sem pegada, sem passos na vida, sem obras para que a gente pudesse examinar. E ele fala que ama um e não ama o outro. Nós também podemos chegar nessa mesma questão, nessa mesma pergunta, que é, será que Deus foi justo? Será que a justiça? E Paulo, entendendo que essas perguntas seriam feitas, ele coloca aqui então esses versículos, né? E ele mesmo responde de modo algum, de modo nenhum, porque ele começa lembrando, olha o que ele disse lá para Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu vou me compadecer de quem eu quiser ter compaixão. E isso, é claro que ele está falando, isso aqui não vai depender então da vontade do homem, do esforço do homem, da obra do homem, do que o homem faz, mas de Deus usar de sua misericórdia. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse tema, que é um pouco, como disse, complexo, né? Mas nós vamos tentar aqui apresentar sobre esta visão de Paulo, explicando aqui aos romanos, tentando trazer para os nossos dias e como a gente consegue aplicar isso na nossa vivência e glorificar a Deus, é claro, no final. O versículo 17, ele vai dizer, olha, Faraó, eu te levantei exatamente com o propósito de te revelar em ti o meu poder. Então, para que Deus levanta um faraó? Porque ele queria manifestar sua glória sobre ele, para que o nome dele fosse proclamado em toda a terra. E foi naquele período, e é até os dias de hoje,
a gente conta essa história, o que Deus fez ali no Egito. E o versículo 18, ele vai dizer, porque ele tem misericórdia de quem ele deseja e ele endurece a quem ele quer. Essa explicação de Paulo sobre o que diremos sobre essas coisas, e eu vou ser muito rápido aqui, até porque senão a gente vai demorar, mas vai nos apresentar uma didática assim, de pergunta e resposta interessante sobre como que o homem pode chegar até Deus e questioná-lo. Nós queremos questionar a Deus em todo o tempo. Nós queremos questioná-lo quando uma doença vem. Nós queremos questioná-lo quando o nosso casamento dá errado. Nós queremos questioná-lo quando a nossa vida financeira está confusa, ou quando acontecem situações que aparecem ser só coisas ruins atrás de coisas ruins, né? Você fala assim, nossa, quando acontece uma coisa ruim, parece que vem outra enxurrada. E a gente quer questionar a Deus. Nós sempre queremos questionar a Deus. É algo básico porque a gente pensa o seguinte, Ele sendo o Criador de todas as coisas, Ele sendo todo-poderoso, Ele sendo bom, misericordioso, amoroso, por que então há injustiça na terra? Por que há fome? Por que há guerra? Por que há tanta maldade? É do ser humano, é do homem essa característica. Só que aqui, Paulo está falando para umas pessoas que estão entendendo acerca da palavra de Deus, da doutrina. E o que eles estão questionando? Como que Deus pode amar um e odiar a outro? Como que Deus pode ter escolhido um em detrimento do outro? E nós estamos atendendo aqui, hoje, o tópico da soteriologia, a salvação. Quando a gente fala sobre tulipe, né, que é os 5 pontos que a gente estuda no calvinismo, que foi o domingo passado a introdução com a total depravação, nós estamos falando de temas da fé relacionados à salvação. Amém? Nós não estamos abordando vários outros campos teológicos aí, mas é no que diz respeito à salvação. Então, para a salvação, que nós vamos tratar do tema da eleição, que é algo aí que é tão complicado às vezes da gente se entender. Quando ele diz que cria um para honra e outro para desonra, a gente poderia questionar, mas ele não pode fazer isso? Né? Ele pode fazer isso, mas percebe que, na verdade, quando a gente olha para isso e pensa, olha, ele preparou uns para honra e outros para desonra e perdição, às vezes a gente quer ser melhor que Deus. Está em nós, assim, olha, eu teria preparado todo mundo para salvação. Né? A gente pode questionar, achar isso. Se eu fosse Deus... Isso é um absurdo a gente falar algo assim. Mas a gente pensa, porque nós não temos nem controle sobre a nossa mente, né? E às vezes você pensa, olha, se eu fosse, né? Se fosse eu... Toda vez que a gente fala isso, a gente quer dizer o seguinte, eu faria melhor do que o Senhor. Eu teria feito melhor do que o Senhor. Então, isso demonstra que muitas das vezes a gente não entende quem Deus é ainda. É por isso que a gente estuda sobre Deus, é por isso que a gente prega sobre Deus, é por isso que a gente fala sobre Ele, é por isso que a gente lê, por isso que a gente tem relacionamento, grupo de estudo, a gente tenta o quê? Levantar o nome do Senhor aqui, para que a gente comece a entendê-lo e não questioná-lo, e não segui-lo cegamente, mas, pelo contrário, entendendo quem Ele é, glorificá-lo em todas as coisas. Os judeus tinham um problema, né? Eles eram enciumados, né? Com os gentios chegando. Né? A gente vê isso até nos discípulos, e Jesus tendo que quebrar, né? Isso quando ele vai até Samaria, isso quando aparece aqueles outros gentios, e ele de forma faz isso gloriosa quando o Espírito Santo vem em Pentecostes. Mas os judeus ainda têm esse problema, né? Como que essas pessoas, uns pagãos, que nós também nos incluímos, como que eles agora podem ter relacionamento com Deus? Então eles têm esse ciúme. Só que Deus agora está mostrando para ele, olha, eu sou tão livre que eu posso salvar quem eu quero. Quem eu quiser. Eu quero salvar judeu e quero salvar gentio. Então eles também serão o meu povo. Eles também vão estar junto a mim, é o que ele vai dizer ali do versículo 24 até o 26, aonde ele fala, olha, o povo que não era povo, foi uma promessa
ao povo que foi exilado. Ele fala assim: vocês vão voltar novamente, eu vou chamar novamente vocês de meu povo. Mas não somente você, aqueles que não eram, que somos nós, mas de forma que a nossa eleição, ela não é mais notável do que aquele chamado. Deus colocou tudo de forma linear para cada um de nós. R.C. Sproul, não sei se vocês já ouviram falar, né? Ele faleceu, salvo engano, ano passado, mas é um mestre, né, em teologia. Ele, falando sobre essa doutrina, ele diz o seguinte: olha, eu particularmente não gosto do termo eleição incondicional. Eu chamaria de eleição soberana. Mas aí teria que mudar o termo de tulipe, né? Não seria mais tulipe, então eu vou manter a eleição incondicional, porque isso está no inglês, né? Já foi dito algumas vezes aqui, e eu não vou pronunciar a eleição incondicional em inglês para mim não passar vergonha, né? Ainda mais que fica gravado. Mas essa eleição incondicional que nós vamos tratar aqui é diferente dessa eleição condicional que nós vivemos a cada 2 anos, né? Por que é eleição condicional? Porque a proposta para você votar é: vote em mim que eu vou fazer algo, né? Não é isso que está todo mundo falando aí agora? Seja os que são atuais ou os novos candidatos. Olha, eu vou fazer, né? Agora eu sei como é que é, então agora vai ter transporte público, a saúde vai ficar boa, a educação vai melhorar, tudo vai melhorar. A partir de agora, tudo vai ficar ótimo. Então, vote em mim, é uma eleição de condições. E aqui nós tratamos sobre algo sem condição, que foi o que aconteceu com Jacó e Esaú. Para falar um pouco sobre isso, eu vou ter que entrar um pouco na história de como que aqueles que levantaram esse tema, segundo a leitura bíblica, apresentou para os cristãos. E aí, Lutero, por exemplo, ele diz o seguinte, como nós falamos aqui no... Pensei que é do sol, mas é só o vento, né? Como falamos aqui domingo passado, na tulipe, né? A total depravação, o que um homem perde? Ele perde o seu arbítrio, né? Ele não tem condição de arbitrar sobre a sua vida, porque ele agora está totalmente corrompido. Amém? Isso vocês estão lembrados, né? Ele está escravo de Satanás. E aí, a situação que, embora a gente entenda que todo o nosso destino está determinado por Deus, está na direção de Deus, o que Deus não faz? Ele não nos compele, Ele não nos inspira a pecar. Mas nós pecamos voluntariamente, espontaneamente, em todo momento. E a gente continua querendo e desejando pecar, a fazer o mal. Ou isso é um problema só meu? Né? Nós conhecemos a fé, nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós ainda queremos pecar. Nós queremos fazer as coisas que são contrárias à palavra de Deus. É da nossa natureza, uma natureza corrompida. Só que o que acontece? Se nós estamos assim hoje, imagina na época que nós estávamos longe, que nós éramos ainda inimigos de Deus. Nós queríamos ou olhávamos para Deus desejando? Não, nenhum homem faz isso. Os homens querem, na verdade, a distância, o oposto daquilo que Deus oferece, por causa da sua natureza, infelizmente, pecadora. Amém? Então, a tragédia que, segundo Lutero, né, ou seja, havia na vida humana, é a falta da graça de Deus. E eles estavam tão inclinados para o mal, que eles pensavam ser livres. Não, eu sou livre, né? E aí era entregue exatamente as coisas que apenas mostrava que eles realmente eram escravos. Porque eles estavam tão nesse sentimento que acreditavam, olha, porque eu sou livre, eu posso pecar à vontade, eu posso fazer essas coisas. Não existe uma acusação, não existe uma condenação. Então o propósito da graça de Deus era nos libertar do quê? Dessa ideia de liberdade
que na verdade era escravidão. E ela vem e traz para o Filho de Deus, né, ou seja, para aqueles que são filhos de Deus, a verdadeira e gloriosa liberdade que tem quando você está somente nele. Calvino, né, ou seja, em 1539, quando ele escreve as suas Institutas, ele usa essa palavra predestinação pela primeira vez, né? E como Lutero, ou seja, assim como Lutero, Calvino também fala que essa predestinação, e o seu estudo era semelhante, podia ser resumida em 3 palavras: absoluta, particular e dupla. Primeiro, ele diz que a predestinação é absoluta no sentido que ela não está condicionada a nenhuma contingência, mas somente na vontade imutável de Deus. Então, Deus, por questão, ou seja, dele, a vontade soberana dele, ele absolutamente escolhe aqueles que serão salvos. Em segundo, ele fala, né, que é particular, no sentido de que é para indivíduos e não para coletivos. Quando você estuda um pouco sobre isso, a igreja, a visão arminiana, né, dessa salvação, dessa predestinação, porque eles também creem, mas eles entendem que é para o grupo, para a igreja. Então Deus escolheu a igreja. Se você está na igreja, você é salvo. Se você sai da igreja, você deixou de ser salvo. Mas ele aqui diz que não, é para indivíduos. Por isso que ele está apontando para Esaú e Jacó. Amém? E por fim, é dupla, no sentido que é para o louvor da sua glória em salvação, né, para aqueles que ele escolheu, e também para a condenação daqueles que não foram escolhidos. E aí tem algumas questões que algumas pessoas dizem, né, mas será que essas pessoas então que foram rejeitadas, foram escolhidas para serem rejeitadas? Diz não, na verdade, todos eram condenados e ele escolhe alguns dali. O restante já estavam realmente na prática do mal e por isso eram rejeitados. Amém? Só para passar um pente fino aqui nessa situação do que aqueles que rebatem essa fé, essa crença, dizem, que é a visão arminiana. Eles pensam que pensam assim, né? Dizem, devido ao seu estudo, à sua compreensão, que a eleição é condicional. Ou seja, que na fundação do mundo, Deus, sim, ele elegeu, escolheu algumas pessoas para serem salvas. Porém, Deus fez isso com base na sua presciência. Como que é isso? Ele foi lá na linha do tempo, lá no futuro, e olhou, por exemplo, para cá, viu, de vocês, quem aceitaria a fé? Quem diria sim para Cristo? Vocês, então, ele vem e te escolhe porque ele veio e viu que você o escolheria. Amém? Ficou claro assim? É bom que eu não preciso render muito sobre esse tema. Mas ele diz justamente isso, que a pessoa, ou seja, na eternidade, Deus foi lá e viu. Você tem o livre-arbítrio para aceitar a Jesus, sim ou não? Se você crê que sim, então Deus foi lá e viu que você usou do seu livre-arbítrio e falou sim para Jesus. E por conta disso ele te elegeu. Domingo passado, né, o pastor Jonas esteve aqui e falou sobre essa situação do homem está morto em seus delitos e pecados. Ele usou, inclusive, um exemplo muito, muito legal, que foi a forma jurídica da gente ver essa questão da justificação, de condenação. Vocês recordam? E isso ali mostrou que nós estávamos mortos, né, em delitos e em pecados. Então, só para entendimento, a Tulipe, que é o que nós estamos seguindo aqui nesses 5 domingos, eles são interessantes quando você completa o quadro, sabe? Você entende todos eles, porque todos vão estar ligados. Uma vez que você tira um, e aí até existe aqueles que falam 4 pontos, mas fica incompleto. Alguma ponta solta vai permitir que você questione uma das outras doutrinas. Então, assim, o que ele está falando neste quesito, nessa visão, é que, por exemplo, lá em Romanos 8, 29, os da fé prevista, né, aqueles que creem
segundo Jacob Arminius, Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E 1 Pedro 1:2 diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue em Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então eles pegam, por exemplo, essas duas passagens, ou passagens semelhantes, mas essas são as mais utilizadas, e diz o seguinte: está vendo como que está claro que Deus foi lá e, por presciência, ou seja, o que antes ele conheceu, ou aquele que pela sua presciência ele foi lá e viu, por isso essas pessoas foram salvas? Só que aí, qual que é o grande problema? Quando se olha para isso desta forma, a gente vai ter que considerar o mérito humano, que é justamente a situação que nós, pelo menos, cremos, e já debatemos em alguns momentos, até em estudos, que nós não cremos, que é o sinergismo. O que seria o sinergismo? Deus vem e o homem responde. Então, só é possível haver uma salvação se Deus te chamar e você falar assim: beleza. Então é o chamado sinergismo. Nós cremos no monergismo, que somente Deus. É o que nós vimos no início do vídeo, com Paulo ensinando. Ou seja, Deus, uma vez que Ele quer te salvar, Ele vem e te salva. E é por isso que nós vamos falar aqui no quarto domingo sobre a graça irresistível. É irresistível, uma vez que Deus quis, como Ele fez com Paulo, como Ele faz com Lídia, ou como Ele fez com os seus discípulos, né? Mateus, segue-me. André, vem. Né? Ele simplesmente vem e salva. Então, um homem não tem essa condição. Só que aqui está considerando isso, que o homem pode responder. Então, existe nesse quesito uma obra, um mérito humano dele responder ao Senhor. Já na visão calvinista, por exemplo, que é o que a gente está ensinando aqui, a eleição é incondicional. Deus, na eternidade, Ele predestina alguns para a salvação. E isso através do seu Filho. E foi algo debatido num sínodo que teve em Dort, na Holanda, em 1618, onde os seguidores, né, de Armínio aqui levanta esses pontos e o calvinismo vem com 5 pontos rebatendo. Então é só para te deixar, pelo menos assim, se um dia você falar assim, eu nunca ouvi falar sobre, é mentira, porque nós já citamos sobre isso aqui algumas vezes. Isso é bem verdade que é melhor falar em estudo bíblico. Porém, eu sei que nem sempre eu vou ter todos aqui no estudo bíblico, então é uma oportunidade também da gente dar uma pincelada. Quando a gente olha para a salvação, segundo essa visão, vai apontar muito para aquilo que está escrito em Efésios 1. Você já leu Efésios 1? Leia Efésios 1 completo. Você vai ver que desde o início, Paulo está dizendo àquela igreja o seguinte: olha, vocês estavam mortos em delitos, em pecados, vocês não faziam nada de bom, ou seja, vocês queriam um mal, só que Deus, por sua graça e misericórdia, foi lá e vos ressuscitou em Cristo. Amém? Então é dentro dessa passagem, basicamente, que nós vamos tratar que a eleição de Deus, né, ou seja, essa predestinação é algo realizado por Deus e não há injustiça nenhuma da parte de Deus por conta disso. A Bíblia nos mostra, né, que quando Ele elege os seus, Ele faz por causa da sua bondade, por causa da sua justiça, por causa da sua integridade, por causa da sua imparcialidade, santidade, sabedoria, tudo isso está envolvido. Então Deus, que é santo, justo, Ele sabe escolher melhor do que o homem. Amém? Ele sabe melhor do que nós, isso é verdade. Então, assim, o que a gente tem de dificuldade? Primeiro, de entender que nós somos limitados e os decretos de Deus são inescrutáveis, né? Como Paulo mesmo disse. É complexo? É complexo. É difícil? É difícil. Mas, até o final, eu vou tentar aplicar isso nas nossas vidas aqui, de forma que a gente pense o seguinte: olha, saber disso, entender isso,
não é para que eu seja melhor, não é para que eu entre em debate, não é para que eu fique questionando, mas é para que a gente, primeiro, né, reconheça, seja humilde e glorifique a Deus. É basicamente este o propósito de eu estar falando aqui sobre a eleição nesta manhã. Deus, então, predestina alguns para a salvação. E outros ele deixa entregue à sua própria concupiscência. Ele não precisava, então, nem destinar esses à perdição. As pessoas estão entregues. Nós estamos, se a gente deixar. Por que a gente prega o evangelho todo domingo? Porque a gente peca todos os dias. Né? A gente deveria pregar o evangelho todos os dias. Mas todos os dias a gente peca, todos os dias a gente abandona, todos os dias nós somos inclinados à nossa carne, a fazer aquilo que a Bíblia condena. Isso é algo nosso. Ou será que é somente eu? Quando a gente vê sobre essa questão da fé prevista que os arminianos creem, por que a gente pensa ao contrário? Né? Porque a Bíblia, né, ela não vai mostrar, ela não vai dar essa aplicação prática no seu contexto geral, dessas escolhas e ações que os homens fizeram. Ela não vai nos dar essa base. E a gente sempre fala aqui que a gente precisa da Bíblia responder à própria Bíblia. No texto que a gente leu, por exemplo, de 1 Pedro, do qual os arminianos dizem, olha, ele foi eleito segundo a presciência de Deus, a gente olha que, na verdade, poderia ser traduzido, escolhidos antecipadamente segundo o propósito de Deus. É complexo? É, mas é uma grande verdade. Por quê? A mesma palavra que Pedro usa aqui para a igreja, em 1 Pedro capítulo 1 e 2, ele usa também lá em 1 Pedro 1,20, no mesmo capítulo. 1,20 ele diz o seguinte, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Pedro aqui está falando de Jesus. Ele usou a palavra prognóstico, que é nesse grego koiné, né? É a palavra que vai referir à escolha de Cristo como o Redentor. É o que está falando aqui nesse 1 Pedro 1,20. Só que se nós entendermos que o versículo 2 e o 20 está falando de uma previsão de algo que deveria ocorrer, qual que era o risco? A gente não poderia afirmar que Jesus seria, então, o escolhido ali, a pessoa do Filho de Deus. A gente entraria nesse conflito, porque poderia não dar certo. Só que nós sabemos que a vinda do Filho de Deus foi algo planejado, foi algo que ele já tinha preparado. Então, quando a gente olha para essa situação da redenção, nós sabemos que Deus tinha esse plano de nos salvar. Então, o cenário é o seguinte, Deus desejou salvar o homem e ele providenciou um plano para isso. Isso é o que nós cremos. Só que colocar isso na conta do homem, se o homem vai decidir se vai querer ou não, isso poderia acontecer o quê? Frustrar um plano. Imagina, Deus está lá batendo, te chamando, e você falando não, 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 não. De repente ninguém seria salvo. Porque a gente talvez iria só por conveniência, por dor, por desejo de algo, não pelo relacionamento sincero com Deus e em Cristo por causa da sua graça. Mas o que ele faz, na verdade, é o que está escrito lá em Romanos 9,16, igual a gente lê. Isso não vai depender de quem quer, ou de quem corre, né, ou de quem faz, mas de Deus se compadecer, depende somente de Deus. Então, o que a eleição é nesse quadro geral que eu passei rapidamente aqui? Ele é um plano de Deus de misericórdia. É bem verdade que a gente reconhece que nós vivemos numa era de muito egocentrismo, né?
até mesmo na igreja. A igreja não suporta a ideia, né, de não poder contribuir para a salvação. As pessoas não suportam essa ideia de que, olha, Deus, ou seja, as pessoas estão aí, quer dizer então que todas as pessoas que estão indo para o inferno estão indo porque realmente iriam. Na verdade, todos nós deveríamos ir para o inferno, todos, né? Só que Deus, em sua graça e misericórdia, Ele tem chamado. E aí a gente poderia tentar aplicar algumas questões. Quando a gente aprende um pouco sobre a eleição, entende isso em nossas vidas, o que a gente pode fazer? Primeiro, nós podemos deleitar na graça de Deus com humildade. É para isso que a gente entende isso. Humildade, porque a gente lembra que a fé é uma dádiva não merecida. Né? Ou seja, a fé é um dom de Deus, é algo que Deus fez. A Márcia abriu aqui falando exatamente sobre o escolher, sobre o fato de Deus ser amor e Ele nos escolher, sobre o fato de Deus olhar para nós e nós mesmo 2000 anos depois de Cristo, vivendo num período totalmente onde as pessoas estão frias umas com as outras, frias de relacionamento com o próprio Deus, mas ainda com fé. Graças a Deus que nós temos fé. Jesus fez uma pergunta sobre isso uma vez, né? Será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Não é algo dolorido de se ouvir? Eu acho dolorido. E aí a gente olha para a história, não da igreja, não do mundo, mas da nossa vida, das pessoas que a gente conhece. Quantas pessoas que você viu que tinha fé, que era uma pessoa ali que estava sempre, né, ou seja, orando, buscando a Deus, e hoje está inimiga da cruz. Não quer saber, se você chega a falar sobre Deus, fala assim, não fala sobre igreja, fé, não quero. Isso não é doloroso de se ouvir no nosso relacionamento, mas é o que acontece aos muitos. E o que essas pessoas precisam? Precisam justamente de você, compartilhando a graça, o amor e a bênção de Deus. Por quê? Porque uma vez que a gente entende que há uma eleição soberana de Deus, o que isso pode trazer para nós? Confiança e esperança. Que Deus salva pessoas, diferente do que nós podemos olhar, porque a gente pode fazer uma análise das nossas vidas e pensar o seguinte: se eu que sou cristão, eu que confesso Jesus como Senhor, eu que leio a Bíblia, que tenho um momento de oração, muitas das vezes o meu coração está inclinado a abandonar a fé. Muitas das vezes o meu coração está desejoso das coisas que Deus odeia. Será que as outras pessoas estão todas assim também? Será que há salvação? A Bíblia diz que sim, porque não é da sua obra, é por causa da obra de Cristo. E a gente vê lá em Apocalipse que diante do Senhor, ou seja, tinha milhares. Amém? Então há esperança para nós, há esperança para o mais terrível pecador que você conhece. Para aquela pessoa mais profana que você fala assim, este não merece salvação, nunca. Há esperança. Por quê? Porque Deus escolhe as coisas que não são. Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Porque Deus olha para aqueles que estavam doentes, para os leprosos, para as prostitutas, ladrões, ou seja, para os piores, e vai e oferece a sua graça. Foi isso que Jesus fez, claramente. O que os fariseus, o que os religiosos da época faziam? Na verdade, afastavam as pessoas de Deus. O que nós, como pecadores que conhecemos a palavra de Deus, podemos oferecer? A mesma palavra de esperança que veio até nós, que nós podemos ser salvos em Jesus Cristo. Então, para isso, o que nós temos que fazer? Cumprir o ID do Senhor. Afinal, as pessoas que estão em fora, elas vão saber que elas podem ser salvas se elas saberem que há uma mensagem, que há um evangelho, que há um Deus, que há um pecado. Não é isso que está escrito lá em Romanos, capítulo 10? Como elas ouvirão se não há
quem pregue, né? Então você deve pregar, nós devemos pregar o Evangelho. E as pessoas serão salvas conforme a nossa mensagem, conforme a nossa persuasão. Não lembra do vídeo de Paulo ali? Eu não estou querendo te convencer, isso não é o nosso papel. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quer fazer uma análise na sua vida se você tem o Espírito Santo? Eu sei que este é pesado, mas se você está pregando para as pessoas, condenando o pecado, ou seja, mostrando o pecado, convencendo do pecado, isso é uma prova da ação do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Então, você está vendo lá seu irmão está lá roubando, ou seja, alguns artefatos ou produtos da empresa. E você, ele se vê com Deus. Você, como alguém que tem a justiça de Deus, tem que condenar o pecado. Isso é roubo, isso é errado. Se arrependa, não faça mais. Fulano está lá em adultério, você tem que condenar. Você está praticando. O Espírito Santo está te convencendo do pecado, da justiça. Se não estiver convencendo do pecado, é uma amostra clara para as nossas vidas que nós já apagamos o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós não devemos apagá-lo, não é? Nós não devemos entristecê-lo, nós não devemos extirpar, nós, na verdade, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E, por final, por que nós estudamos um pouco aqui sobre eleição? Para entendermos que é tudo para a glória de Deus. Para que a gente entenda que a nossa gratidão a Deus é por este beneplácito da sua boa vontade, soberana sobre nós. Porque Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. João 6,44 diz que ninguém pode vir a mim se não for trago por quem? Pelo Pai. Então, quem que vai até Jesus? Aqueles que são tragos pelo Pai. Uma vez que Jesus é o nosso Salvador, quem que está trazendo as pessoas até Cristo? O próprio Pai que já os escolheu antes da fundação do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos aplicar um pouco disso que nós ouvimos no nosso entendimento de que é o Senhor quem faz todas as coisas. É o Senhor quem realiza o teu querer, a tua boa vontade, e nós somos apenas, ó Deus, obras das tuas mãos. Nós não somos vasos que pode opinar sobre o oleiro, mas nós cremos que o oleiro faz sim o que é o melhor. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender sobre estes pontos, não para que isso venha gerar em nós arrogância, não que isso venha gerar em nós sentimentos de achismo, que somos melhores, ou que estamos no certo e eles nos errados. Não, Pai, não queremos isso. Nós queremos, na verdade, nos deleitar no Senhor. Deleitar na confiança de que não foi algo nosso, que os nossos méritos estão somente em Jesus Cristo, que todo o mérito que a gente possa ter, Pai, nessa salvação é somente o mérito de ser pecadores. E graças a Deus porque o Senhor é salvador de pecadores, Pai. Mas ajuda-nos a abandonar práticas que a palavra do Senhor condena. Ajuda-nos a olhar para o nosso próximo e anunciar a Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Senhor é quem salva, é o teu Espírito que vai convencer, e nós precisamos somente, ó Deus, de sermos cristãos, homens e mulheres que creem na mensagem, creem no Evangelho, creem no Espírito Santo, que tem fé, e por conta desta fé, vive e prega conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja. Dê a eles confiança, esperança. Dê a eles, ó Deus, certeza. Dê a eles, ó Pai, humildade. E dê a eles, ó Deus, essa satisfação por tudo que o Senhor fez e faz, em nome de Jesus. Amém. O peso do pecado, Ele
Obrigado por esta manhã, obrigado por este momento de culto, de adoração ao teu nome. Abençoa a tua igreja e que essa semana seja uma semana frutífera, abençoada, de mais aproximação contigo, dos teus filhos, ó Deus, e daqueles que eles conhecem que precisam de ti. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, no retorno para o nosso lado. Que seja o restante de domingo abençoado, ó Deus, em comunhão, com coisas e momentos bons.